Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com a notícia de uma nova empresa aérea no Brasil. A Total Linhas Aéreas apresentou o nome da empresa aérea que oportunamente irá operar seu serviço de passageiros. O nome seria Pop Linhas Aéreas e operaria inicialmente voos regionais com aviões ATR. A empresa ainda está em fase de estudos e estruturação, sem uma data definida para lançamento. A proposta é ter voos regionais para cidades menores, alimentando os grandes centros. A Total já operou com a Trip, isso é muito importante, dessa experiência com uma empresa que já operava passageiros. Em janeiro de 2024, a Total reservou duas matrículas de aeronaves para operar ATRs. E em 2024, eles anunciaram a possibilidade de adquirir os aviões chineses Comac C919, o que parece que não foi muito para frente, mas na época trouxe bastante publicidade para a empresa. Então, foi muito interessante. Mas a minha pergunta aqui, peço que você deixe os seus comentários, o que você acha de uma nova empresa aérea no Brasil operando esses voos regionais? Será que ela vai ficar só nos voos regionais? Será que ela pode crescer um dia? Será que ela vai entrar no espaço da Voo IPES, aproveitar o tipo de rota que a Voo IPES operava? E para fazer isso, será que ela vai ter um acordo de code share para alimentar rotas de uma empresa maior? Será que ela está bem capitalizada? Eu lembro quando a ITA começou, nós tomávamos cuidado para não perguntar isso, né? Mas a gente tinha que perguntar: vocês estão com bastante dinheiro? Porque leva um tempo até uma empresa começar a ganhar dinheiro. Então, aí, pelo menos 1 a 3, 4 anos, você tem que ter dinheiro para aguentar. E principalmente que a próxima pergunta, será que ela vai sofrer concorrência? Será que uma empresa de competição vai colocar um voo naquela mesma cidade, no mesmo horário e drenar o capital da empresa, né? Então isso é uma coisa que se acontece na aviação. Você coloca um voo ali no mesmo no horário do seu concorrente, tentar drenar a parte financeira da empresa. E eu fiquei pensando, talvez até também a empresa pode ser comprada no futuro por uma empresa maior. Mas eu me preocupo muito com essa parte de concorrência. Eu era assistente do professor de Airline Management, eu tinha que corrigir trabalhos sobre business plan de empresas aéreas, e muitas vezes ninguém colocava da concorrência, ninguém analisava a concorrência. Então eles achavam que eles tinham uma grande empresa aérea ali, mas eles não pensavam, e aí, será que a sua concorrência nessa rota vai reagir? Então é uma coisa para se pensar, né, sobre essa nova empresa aí. Mas tá bom, um nome muito simpático, pop, né? É o que eles sugerem aí no marketing, que você tenha nomes fáceis que as pessoas lembrem facilmente, né? Mas vamos aí, quero a sua opinião aí sobre operar uma nova empresa aérea aí no Brasil. Agora uma notícia sobre turismo, mas tem a ver com aviação, né? A Bahia registrou um crescimento no turismo internacional em 2025 e esse número deve aumentar com um voo da Copa que estará conectando a Bahia ao Panamá, com conexões para vários lugares, incluindo a América do Norte, e além a TAP e a Air Europa também já operam em Salvador. Então, ligando a isso também, o aeroporto de Fortaleza recebeu 115.735 passageiros internacionais em 2025. A TAP opera em Fortaleza, a Air France, a Latam, a Gol. Então é muito interessante que eu era da época que era o trecho Rio-São Paulo, né? O passageiro tinha que vir de Manaus a São Paulo para ir para a Europa. Tinha que vir de Fortaleza ao Rio de Janeiro para ir para os Estados Unidos. Então era muito concentrado no trecho Rio-São Paulo. Mas isso foi mudando. Uma das coisas que ajudou a mudar, vários estados começaram a atrair empresas. Isso aí ajudou bastante, né? Desenvolvimento econômico em outros lugares fora do trecho Rio-São Paulo. Trabalho de divulgação de cidades turísticas no exterior, principalmente cidades do norte do Brasil. Então isso mudou muito o cenário de voos internacionais no Brasil. Você vê a TAP, Copa oferecendo voos de vários destinos e muitas vezes a empresa doméstica ela tem que pensar nisso. Será que eu ofereço um voo a partir daquele destino ou pelo meu hub? Para muitas empresas domésticas é mais fácil você operar voos através do seu hub. Então essa é uma decisão difícil. Será que eu coloco um voo
direto, então as internacionais têm chego e colocado esses voos diretos em vários lugares do Brasil, e, né, como a gente brinca, né, descobriram o Brasil hoje, né, vários destinos com voos internacionais aí. Agora, da Azul, na verdade, né, o presidente do CAD suspendeu a ação que permitia que a United Airlines comprasse mais ações na Azul, passando a participação de 2,2% para aproximadamente 8%. A operação já tinha sido analisada, avaliada e já tinha sido aprovada, mas a aprovação foi suspensa após um questionamento do Instituto de Pesquisas e Estudos da Sociedade de Consumo, o que parece um nome muito bonito, mas é um grupo de pensadores, não é uma instituição antiga, com bastante reputação, mas um grupo novo. Eu fui olhar aqui, eles começaram em 2018 para debater assuntos com consumidores. Não é nenhum grupo especializado em aviação. Eu fui procurar se tinham pessoas ali que eram especializadas em aviação, não tinha ninguém no grupo. Então, eu fiquei me questionando o que será que eles viram de extraordinário em passar de 2,2% para 8%. Não sei como eles acharam alguma conexão que isso vai afetar a competição de algum jeito. Eu não consegui olhar, não sei a argumentação deles. Mas vamos ver. Mas por respeito, o CAD aceitou, vai analisar. Eu acredito que não vai ter muito mérito essa reclamação, não, e tudo vai dar certo aí para a Azul, que está precisando desse dinheiro no momento. Isso sim pode afetar, porque a Azul precisa de dinheiro no momento. Isso vai ajudar o consumidor se a Azul continuar operando, né? Então é muito importante ter essa ajuda financeira vendendo essas ações. Mas vamos ver aí, né? De vez em quando vem essas interferências na aviação, você não sabe se as pessoas entendem de aviação. Eu vi uma vereadora que era médica tentando dar palpite na aviação. Então é muito interessante, às vezes, como aparecem, às vezes, esses grupos tentando interferir na aviação, né? Agora, uma interessante, né? Um comandante da Eva Air, em um voo de Los Angeles para Taipei, agrediu seu copiloto depois de um desentendimento sobre a velocidade de táxi da aeronave. Segundo a história, o copiloto havia informado o comandante que a aeronave estaria excedendo a velocidade de táxi. Sem ter resposta, o copiloto apertou os freios e provavelmente irritou o comandante. Então, acredite ou não, há vários casos assim, casos de acidentes, onde houve um desentendimento ou uma falta de entendimento entre os dois. Eu conheço amigos que já tiveram problemas, às vezes, de estar voando com um outro piloto que não era muito agradável. Então, isso pode acontecer, né? Mas olha, o que que é bonito da indústria da aviação, né? O que que tem na aviação que corrige isso ou que ajuda nisso? É uma coisa que, inclusive, está sendo usado em outras indústrias. É o Crew Resource Management, ou o nome mais antigo, Cockpit Resource Management. Eu vou falar a definição. É um sistema de treinamento de segurança originário da aviação que melhora o uso de recursos, pessoas, equipamentos e procedimentos. O foco está em comunicação, liderança, tomada de decisão e trabalho de equipe, para evitar erros humanos e riscos. E houve um caso famoso do acidente em Tenerife, em 1977, que foi causado por problemas de comunicação e falha em seguir procedimentos. E eu lembro que quando eu dava aula sobre essa matéria, eu começava a aula, eu já tinha combinado com um aluno, nós íamos interpretar um cockpit de avião, eu era o comandante e ele era o copiloto novinho ali. E eu propositalmente tratava ele mal e ele se fingia assustado assim, eu era ríspido e a classe já olhava olhando para mim meio bravo assim, né? Daí eu parava assim, ó pessoal, isso aqui foi apenas um teatro aqui, eu gosto dele, não tem nada contra ele, né? Mas eu falava para a classe, falei, pessoal, vocês podem passar por isso um dia, né? Tem um problema ali com algum outro piloto que tem algum problema ali de liderança, ou vocês podem ser um desses um dia, né? Que vocês peguem experiência, pode criar uma certa arrogância, né? Então eu falava para os meus alunos, eu usava um teatro para ensinar a Crew Resource Management. Mas é muito importante essa boa comunicação, inclusive com comissários e outros profissionais. Isso é muito importante, né? Você tratar bem a pessoa ali da manutenção, os comissários.
Então imagina um copiloto novinho voando, tem um comandante antigo lá, tradicional na empresa, e o copiloto vê uma coisa ali, daí ele não sabe se fala, se não fala. Então imagina que situação difícil, né? Para uma pessoa ali. Não, o comandante deve estar sabendo de tudo, né? Acho que eu não vou falar nada, né? Mas o Core Resource Management justamente tira esse medo, dos pilotos de se comunicarem. Eu lembro um caso na Varig que a comissária tinha um passageiro viu o líquido gotejando de um dos motores e falou para a comissária, da comissária falou, olha, eu vou falar para o comandante, né? Mas ela falou que uma coisa que ajudou foi que o comandante falou, olha, qualquer probleminha pode vir falar comigo, né? E ela ficou à vontade de ir lá falar, será que não é nada, né? E como só tinha rodado um motor, o comandante falou, não, não tem problema, eu pedi para o mecânico dar uma olhada. E era um vazamento de combustível no motor. Então, tudo isso ajudou porque o comandante, antes do voo, já tinha falado, deixou os comissários à vontade. Olha, qualquer problema, podem vir conversar comigo, perguntar qualquer coisa, não tem problema, né? Então, isso é o Core Resource Management, fazer todo mundo trabalhar em equipe. Isso é muito importante para a segurança de voo, nos aviões. Então, eu estava vendo, né, o que que pode dar esses problemas, né? Informação incompleta, informação errada, informação que não foi bem entendida. Por isso que na aviação tem o famoso cottage ou read back, né? Você recebe uma informação, você repete, né? O controle fala para vocês, desça para 6.000 pés, você, ok, descendo para 6.000 pés, ou 6.000 pés. Então, é uma coisa muito legal, de boa comunicação. Mas tem que lembrar isso, né? Que aviação são seres humanos e é importante ter procedimentos para evitar isso. E um deles é esse: tirar essa timidez para que os pilotos possam se comunicar e qualquer pessoa fique à vontade de comentar se tem algum problema no voo, né? Então é muito importante. Então lembrem disso. Crew Resource Management, que pode ser aplicado em várias outras indústrias também, né? Muito importante isso. Agora, uma aqui dos Estados Unidos, a Allegiant Airline e a Sun Country, que são duas low costs, anunciaram uma fusão no valor de 1,5 bilhão de dólares. A Allegiant é baseada em Las Vegas e está comprando a Sun Country, que é baseada em Minneapolis, formando uma empresa com 197 aeronaves. As duas empresas já são bem-sucedidas no mercado de lazer e têm valores similares. Essa fusão deve criar uma low cost muito bem respeitada nos Estados Unidos. Então, o importante dessa transação, dessas duas empresas, é que, primeiro, eles têm voos complementares. Isso também deve aumentar o número de voos internacionais dessas empresas, aumento de frequência e ajudar no planejamento de rotas. E também ajudar no plano de fidelidade. E o famoso consultor Michael Boyd, ele falou, né, que qual a diferença da fusão da Legion da Sun Country com uma possível fusão da Frontier Spirit? A fusão da Legion com a Sun Country é baseada em uma estratégia sólida com empresas bem administradas. A Frontier Spirit já seria uma combinação de problemas, com várias fraquezas e erros de planejamento. Então, esse é o problema. Não seria uma ajudando as outras, seriam duas com problemas juntando seus problemas. E eu vi um comentário interessante sobre essa transação que a Legion e a Sun Country são negócios complementares e está acontecendo no tempo certo e as duas têm disciplina financeira, o que é muito importante. Então, hoje se fala muito sobre o modelo low cost e alguns estão tendo problemas, mas tem modelo low cost que dá certo e às vezes cada low cost tem as suas particularidades que ajuda a ter sucesso, né? Então, esses são casos de duas low cost que estão se unindo e estão muito bem financeiramente aí. Então, vamos ver aí essa nova empresa aqui nos Estados Unidos. E agora, uma do Brasil, né? A FedEx estará gradualmente encerrando suas operações de transporte doméstico no Brasil, alegando altos custos, burocracia, falta de rentabilidade no mercado doméstico. As remessas internacionais e soluções de cadeia de suprimentos do Brasil com mercados globais continuará operando. A empresa continuará conectando o Brasil a mais de 200 países por meio de suas rotas internacionais. E eu lembro um caso interessante da FedEx que me impressionou. Era uma segunda-feira, 5 horas da tarde. Eu estava numa cidadezinha pequena aqui no estado da Georgia. Eu mandei para o Brasil uma caixa pequena
E eu fui para o Brasil na terça, eu mandei na segunda, 5 horas da tarde. Fui para o Brasil na terça à noite, cheguei na quarta de manhã em casa, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã estava a caixinha chegando lá, não chegou nem dar 48 horas, a caixinha entregue, não tinha nada de alfândega assim, então foi liberado pela FedEx, mas fiquei muito impressionado com essa habilidade de entregar aquela caixinha ali na minha casa. Inclusive, eu tinha pagado por mais tempo. E eles acho que fizeram uma cortesia, tinha lugar no avião, mandaram em 2 dias, né? Mas acho que eu tinha pago para chegar até 4 dias. Então era muito interessante esse tipo de serviço que a FedEx faz, né? Mas é importante também a FedEx no Brasil, né? Ela se estabeleceu comprando uma empresa que foi a Rapidão Cometa em 2012. Foi assim que ela cresceu esse mercado de entrega de remessas ali no Brasil, né? Mas olha, só para você ter uma ideia como está a competição aí da FedEx no Brasil. Tem que competir com os Correios, com uma empresa chamada Jetlog, Log, Braspress, Total Express, Azul Cargo e GT Express. Então é uma competição bem difícil aí no Brasil. Então o que você vê muito aqui nos Estados Unidos, às vezes o pensamento americano, você não vai onde ganha dinheiro, você vai onde ganha mais dinheiro. Então as pessoas às vezes falam para mim no Brasil, por que não põe voo aqui? Por que não põe lá? Eu falei, porque a empresa tem um número limitado de recursos de aviões. Então você vai onde dá mais rendimento, não onde dá rendimento. Então é assim que funciona, né? E só para terminar aqui com uma história interessante sobre isso, os Estados Unidos fecharam a última fábrica de televisores aqui nos Estados Unidos para fabricar no exterior, e todo mundo reclamando, tá tirando nossos empregos. Daí um senador chegou e falou: Ó, vocês não estão entendendo. O que dá dinheiro não é produzir televisão. O que dá dinheiro é produzir o que passa no televisor. Daí ele mostrou como a indústria de filmes e televisão é muito mais dinheiro do que produzir só o televisor, né? Isso para mostrar, né, que às vezes não é só ir ganhar dinheiro, você tem que ir onde se ganha mais dinheiro, qual é o seu mercado mais lucrativo, né? Então a FedEx vai concentrar em áreas onde eles acham que eles têm mais vantagens do que pegar essa competição difícil aí no Brasil, né? Então, esses são os comentários da semana. Assine o canal, recomende para os amigos e deixe seus comentários, que são muito importantes. Eu leio todos os comentários, logo que der eu já respondo. E outros ajuda outras pessoas, tragam informações adicionais aí. Tá bom, muito obrigado a todos.